Olá galera, sejam todos bem-vindos ao canal Audinbox. Antes de irmos para o vídeo de hoje, já vou pedir para que você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva-se e lembre-se de ativar o sininho das notificações para não perder vídeos novos. E claro, compartilhe esse vídeo, isso nos ajuda muito. E me sigam nas minhas redes sociais que está passando aqui embaixo. Chega de enrolação, bora pro vídeo, roda a vinheta. Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui do canal Audinbox. E o vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o Line Array Calculation, o software de predição da Vertec. Lembrando que a Vertec Series é uma caixa já descontinuada pela JBL, a VTX veio para substituir as caixas Vertec, mas ainda assim, ainda é muito usado ainda o Vertec no Brasil. Então eu vou mostrar o passo a passo das informações dentro do software da Line Array Calculation da Vertec, ok? Lembrando que eu não vou falar do VTX, o VTX está usando um software mais recente, que é o Line Array Calculation versão 3. Lembrando que esse aqui é a versão 2 do Line Array Calculation. E mais para frente eu vou mostrar também a versão E mais para frente eu vou mostrar também o Line Array Calculation versão 3 que se aplica para a linha VTX. Você vai encontrar dentro do Line Array Calculation 2 os VTX, para você fazer ali as predições do VTX. Mas a gente não vai usar esse sistema porque ele já está desatualizado, existe um sistema mais novo. No sistema mais novo a gente não consegue rodar o Vertec Series dentro dele. Ele já vem da linha VTX para frente. Então, aqui eu vou falar sobre o Vertec, vou criar um sistema, lembrando que esse sistema vai ser de exemplo, e depois vou postar um vídeo como exportar ele para dentro do Performance Manager, tá? Além disso, eu vou fazer isso também com o LAC, o Line Array Calculation do VTX. Tanto o Line Array Calculation versão 2 quanto a versão 3, na hora que eu vou trabalhar ele dentro do Performance Manager, que é o software oficial dos amplificadores CRAL para ter integração de sistema com o sistema de lines com amplificador, vocês vão ver que é bem parecido, tanto quanto eu uso o Vertec, quanto eu uso o VTX. Então, eu vou fazer o sistema de predição hoje no Line Array Calculation do Vertec e depois eu vou fazer o do VTX. Quando eu fazer o do VTX, aí sim a gente vai exportar para dentro do Performance Manager, mas o passo a passo dentro do Performance Manager se aplica tanto para o Vertec quanto para o VTX, ok? Então, eu deixei aqui na tela, para quem quiser, é só digitar lá no Google Vertec Line Array Calculation que você consegue baixar esse software aqui para fazer as predições do Vertec. É só você abrir lá no seu Google, digitar esse nome aqui, Vertec Line Array Calculation, e vir aqui em Downloads, que você consegue instalar o Line Array Calculation no seu computador. Lembrando que você precisa ter um sistema Windows, ele não trabalha em macOS, trabalha somente em Windows, então você vai precisar de um sistema Windows para rodar o software. É só vir aqui, é muito simples, é só você clicar aqui, que já vai começar o download, você faz a instalação no seu computador. Então, vamos abrir o software. Então, eu já instalei aqui o JBL, o Line Array Calculation, o JBL LAC 2. Então, ele está aqui na minha tela. Eu vou clicar 2 vezes para abri-lo. Pronto, ele já apareceu aqui. Então, essa aqui é a tela inicial do JBL Line Array Calculation 2. Ok? Lembrando que tudo que eu fazer aqui vai ser apenas de exemplo. Não vai ser... Eu não tenho nenhum projeto. Eu vou criar um projeto aqui só de exemplo para explicar o passo a passo de como você... desenhar o seu sistema aqui dentro, vamos dizer assim. Lembrando que outra coisa que eu vou dar de exemplo, esse aqui vai ser do LAC 2, eu vou gravar o LAC 3, e no LAC 3 sim, aí eu vou exportar para o Performance Manager, então não esqueça disso, tá ok? Então aproveita e se inscreve aqui no canal, escreve aqui embaixo, ativa o sininho da notificação, que quando sair o vídeo novo, quando sair o vídeo novo, o YouTube vai lá e vai te notificar que saiu o vídeo novo. Então, é muito importante você se inscrever para não perder os próximos episódios, ok? Bom, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou mostrar um pouquinho de cada coisa, tá? Mas eu vou tentar focar nas coisas principais, tá? E nas coisas menos essenciais eu vou dar só uma passada rápida. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vou começar a operar o sistema aqui para fazer minha angulação de caixa e desenhar
a minha área de audição, a área de ouvinte, vamos dizer assim, onde o público vai ficar, eu dou nome ao projeto. Então, no projeto, eu vou escrever aqui um projeto, vai se chamar Audiobox Teatro. A gente vai pegar de exemplo o teatro, tá? Caso que o teatro tem mais áreas para fazer cobertura, aí vai ficar melhor para vocês entenderem as funções que tem dentro desse software. Lembrando que esse software ele opera na visão lateral do sistema, não é de cima igual o EasyFox, na visualização lateral e é 2D, tá ok? E lembrando que para você desenhar o sistema aqui dentro, você consegue desenhar apenas um conjunto de caixa por vez. Ou seja, se você tiver que desenhar um PA, o outfield, o cluster, o delay, você vai ter que criar vários projetos, ok? Isso para mim não é muito problema. Seria legal se a JBL já implementasse isso no software para a gente fazer todos os desenhos ali dentro, tal, de uma única vez, mas isso não me incomoda tanto, ok? Já no EasyFox você já consegue fazer isso. Você consegue desenhar tanto seus PA, seus outfields, os seus delays, não só no EasyFox, como em outros softwares aí de predições de outras marcas. Mas isso é só um aviso, então se você quiser desenhar seu sistema, várias torres de sistema, você tem que desenhar um por vez, ok? Então a primeira coisa que eu fiz aqui foi criar um nome aqui. Geralmente eu venho em File e salvo, e venho aqui e salvo as. O que eu faço aqui? Antes de começar a fazer tudo, eu já crio um arquivo aqui. Vamos dizer que esse arquivo vai se chamar Audiobox e salvo dentro do meu computador. Uma dica importante, eu costumo, aqui eu não fiz isso, mas dentro do meu HD, eu tenho um HD onde eu carrego todos os sistemas de predições que eu já montei. Vamos supor que eu já fui num estádio. Quando eu faço um desenho ali para aquele estádio, eu costumo salvar ele dentro lá de predições da JBL, o nome do estádio, quantas caixas, todas as informações ali. Tanto lá quanto aqui no projeto você também pode escrever aqui, vamos supor, vai ser um sistema de 12 caixas a tantos metros do chão, dar detalhe ao seu projeto, você consegue fazer isso aqui. E eu faço isso também escrevendo no nome do sistema, onde foi, quantas caixas e tal. É bom você ter uma pasta onde você tem tudo isso salvo, que às vezes, por acaso, você volte naquele lugar e pegue a mesma estrutura, você já tem toda essa predição feita. Você não precisa criar tudo do zero. Você cria, vamos dizer, um histórico de locais que você já foi e já tem salvo. Às vezes você vai num lugar onde é muito grande, você precisa tirar as medidas, mesmo que você não trabalhe com aquela mesma quantidade de caixa, você tem ali pelo menos já um adianto de estar os locais tudo salvo, com a metragem, tudo certo. Então, isso é uma dica bem legal. Sempre salva o sistema numa pasta e guarde isso de backup na nuvem, ou igual eu uso no HD externo, ou até mesmo dentro do computador. Isso não é uma regra, é só uma dica, tá ok? Então, aqui eu já vim aqui File Save As e já salvei o meu primeiro arquivo para mim começar a trabalhar. Eu sempre faço isso. Depois, como eu for trabalhando, eu vou dar só Ctrl S para ir salvando, para caso aconteça alguma coisa, alguma interrupção do software fechar, por algum bug, ou então o computador desligar, eu não perder tudo. Então, eu sempre vou dando Ctrl S para mim não perder. Em Edit, a gente tem aqui três opções de copiar. Aqui tá falando que eu posso copiar o mapa acústico, a Frequency Response, gráfico, e o suspensão de detalhes. O que quer dizer isso? Se caso eu quiser salvar apenas essa tela aqui, que é o mapa acústico do sistema, é só vir aqui em Edit, copia Acoustic Map, e você consegue exportar isso para igual a gente está trabalhando com Windows, para um programa padrão que ele tem, que é o Paint. Então, se eu vier aqui, clicar para copiar, vir aqui no meu computador, digitar Paint e abrir aqui, é só dar o Ctrl V, que eu salvo aquilo ali que eu gerei ali dentro do mapa acústico, eu consigo criar uma imagem e vir aqui em arquivo e salvar como JPEG, ou PNG, ou PDF, da maneira que você quiser. Isso é só uma dica, tá ok? Eu uso isso muito quando eu vou criar um sistema, eu tenho que mandar isso como contra-rider, até mesmo para os técnicos da banda, ou contratante. Um laudo técnico,
Eu uso isso muito, ok? E também a gente consegue copiar o Frequency Response. O Frequency Response é esse gráfico aqui que ainda não está aparecendo para nós, mas quando aparecer você consegue fazer isso também através daquilo que eu te expliquei. Copia aqui, abre o pente do seu computador, dá Ctrl V, que ele vai abrir imagem, é só você salvar dentro do seu computador. Bom, em ferramentas, eu vou abrir aqui em Options, eu mudo uma coisinha aqui dentro. Aqui eu deixo tudo padrão, tá? A única coisa que eu mudo aqui é a unidades. Como o meu sistema vai trabalhar. No modo default do sistema, vem para fits e libras. Ou melhor, vem para pés e libras. Eu trabalho com metros e quilos, causa que no Brasil a gente usa metros e quilos, então eu trabalho para metros e quilos. Quando eu vou fazer algum desenho de sistema que eu preciso atender alguma torneio internacional, algo do tipo, eu mando em pés e libras, mas aí vai de cada situação. Na minha situação, 90% eu sempre trabalho em metros e quilos. Então, eu mudo aqui para metros e quilos e dou Apply. Caso o seu programa não mude para metros e quilos, é só você fechar o programa e abrir de novo, que ele vai reconhecer que vai ser em metros e quilos. Aí, a partir daquele ali, ele não vai mudar mais, ok? Em Help, aqui em Help, em Ajuda, isso é muito importante. Aqui em Contents, você vai encontrar um manual de todo o software. Quando eu estava aprendendo a mexer nisso, eu lia muito esse manual para saber o que cada função, como é que fazer cada função. Então, qualquer dúvida que você tiver, ou eu não ter explicado bem, só você ir lá e clicar em Help, que você vai conseguir achar a sua dúvida lá. Lembrando que, se eu não me engano, o manual está em inglês, mas hoje em dia, com o tradutor do Google, você consegue traduzir facilmente a página do Help, ok? Então, vamos começar a montar o nosso sistema. Que nem eu falei, a gente vai montar, eu vou simular que a gente está em um teatro, e a gente vai montar um conjunto de 12 caixas de Vertec 4889. Se você quiser me acompanhar, fazendo a montagem na sua casa, você pode escolher o sistema que você quiser. Eu só não recomendo você usar o VTX por causa que tem um software mais novo, com novos updates, novas atualizações, e aqui não está atualizado. Então, eu recomendo você usar somente para Vertex Series, que é um produto descontinuado, e o último software lançado foi esse aqui. Então, a primeira coisa que a gente fez foi criar o projeto e salvar. Toda vez que você edita alguma coisa, não toda vez, mas de um tempo em um tempo, você vai lá e dá Ctrl S para salvar o arquivo. Bom, já que nós já criou o nome do projeto, a gente vai vir aqui em Room Dimensões. Dimensões da sala. A primeira coisa que a gente tem que ter de informação, sempre que a gente chega no local, ou a gente fez uma visita técnica, é saber qual que é a altura que o PA vai estar pendurado, qual que é a posição dele em relação ao palco, se ele vai estar na mesma reta que o palco, se ele vai estar mais à frente. Isso são informações que você consegue capturar quando você chega no local ou quando você faz uma visita técnica. E essas informações são muito importantes para você fazer o desenho do sistema aqui. Lembrando que o software ele não vai considerar o local, que vamos dizer que aqui é um plano perfeito do sistema. Ou seja, ele não está considerando a altura do teto, ele não está considerando as paredes, não está considerando se o piso é um piso de madeira, se é um piso de cimento, se é montado em cima de uma piscina, enfim. Ele não está considerando isso tudo. Esse software ele apenas vai te dar um norte de como você vai montar o seu sistema em Angular. Lembrando que isso é um software de predição, é uma ferramenta. Quem que vai pôr as decisões dentro dele é você. Então, é bom sempre você chegar no local e imaginar todo aquele sistema montado, como ele vai trabalhar, o que você acha que ele vai responder, o que você acha que ele vai faltar, o que você precisa de colocar mais nesse sistema, o que você precisa de tirar. Então, antes de mexer no software, é bom você ter isso bem em mente. Então, deixando isso bem claro, então vamos começar. Então, a primeira coisa que eu vou definir, antes de definir minha quantidade de caixa, isso não tem problema nenhum, eu posso definir primeiro o meu tamanho de sistema de caixa, ou seja, o tamanho da minha fita de caixa, quantas caixas vai estar naquele conjunto, ou eu posso fazer a área primeiro. Eu costumo desenhar a área primeiro,
e depois eu faço o conjunto de caixas. Então, vamos supor que a gente vai montar um sistema padrão, left-right, um LR, tá? Direcionado para um público de um teatro, onde vai ter, vamos colocar na situação aqui, vai ter 3 galerias. Vai ter a galeria inferior, que é a de baixo ali, vai ter a primeira galeria e a segunda galeria mais acima, ok? Então, a primeira informação que está nos perguntando aqui em Speak Location, no eixo horizontal, o eixo X, a minha caixa, a Top Array, ela vai estar a qual distância? Como assim, qual distância, Jonas? Aqui embaixo a gente consegue ver que a gente tem um 0 aqui e um outro 0 aqui. É só acompanhar meu mouse. Aqui a gente consegue ver que tem de 0 a 14, ou seja, essa é a altura da minha área. Imagina que aqui, onde vai ser colocada as minhas caixas, onde vai ser pendurado ali o meu line array. Imagina então que eu estou trabalhando com a altura aqui de 0 a 14. Essa métrica aqui de 0 a 32, quando está de 0 a 14, ela altera conforme você altera os valores dentro do software de metragem. Mas, enfim, só para ficar bem claro, então aqui ele está falando que aqui está mostrando a altura que meu sistema está como referência e aqui está mostrando o comprimento da minha área como referência. Como é um software 2D, a gente apenas tem a vista lateral, ok? Então, vamos lá. O meu Top Array, nesse eixo X aqui, ele está me perguntando assim, o meu Top Array, ele está do jeito que está aqui, ele está falando assim, vamos imaginar que o nosso palco está aqui no eixo 0, ou seja, ele está o meu palco é o ponto 0. No Top Array, ele está falando que está 1,5 metro à frente do palco, ou seja, se o 0 está aqui, ele vai estar aqui a 1,5 metro o meu sistema. Se caso eu quiser que meu sistema esteja ao mesmo eixo do palco em 0, eu tenho que mudar aqui para 0. Ou seja, agora se meu palco aqui, minha boca de cena estiver em 0, o meu PA também está em 0. Ou seja, ele está um junto ao outro aqui. Na maioria das vezes, os PA sempre está um pouco à frente do palco. Vamos supor, se o palco está em 0, o PA vai estar aqui mais ou menos a 1,5 metro, mais ou menos, à frente do palco. Então, eu vou deixar 1,50 centímetros do palco, ou seja, 1,5 metro do palco, ok? Outra informação muito legal, que ela me dá a informação do Bottom Array, ou seja, o Top Array é a caixa de cima e o Bottom Array é a caixa inferior ali, a caixa de baixo do meu conjunto de line arrays. O que ele está falando é assim, a sua caixa de cima aqui, deixa eu pôr na câmera aqui para vocês entenderem. Sua caixa de cima está 1,5 metro à frente do sistema. Quer dizer que a sua última caixa de baixo, ela está um pouquinho para trás. Ela está pegando ali 0,80 centímetros. Ela não está dentro do palco ainda, causa que como o eixo é 0, para ela estar dentro ao palco, ela teria que estar negativa. Mas isso vai alterar conforme você monta o conjunto de caixa. Vamos supor, mais para frente, quando eu colocar todo o meu conjunto de caixa, vocês vão ver que esse valor aqui de baixo vai mudar, conforme o conjunto de caixa e a curvatura que você dá ao seu sistema, a sua angulação de sistema. Então, isso aqui é onde a caixa está posicionada no eixo X, ou seja, nesse eixo aqui de baixo, aqui, de 0 a 32, tá vendo? A gente está imaginando que o palco nosso está aqui no 0 para trás, ok? No modo vertical aqui no eixo Y, está falando a altura que meu sistema está elevado do chão. Ou seja, se meu chão é o 0, meu sistema está elevado aqui a 12,20 centímetros, ou seja, 12 metros e 20 centímetros do chão. Vamos supor que meu sistema vai ser pendurado a 8 metros. É só mudar essa informação aqui para 8 metros. Uma coisa bem legal também, que além de mostrar o meu Top of Array, ou seja, meu Top Array, que é a caixa superior ali, a primeira caixa, ele me mostra a caixa inferior também, o Bottom Array. Ou seja, com essa quantidade de caixa que eu tenho montado aqui, quando eu estiver com o PA lá em cima a 8 metros, minha caixa inferior vai estar 6,50 centímetros do chão.
Ou seja, vai estar 6 metros e 50 centímetros do chão. Isso é uma informação muito legal, que às vezes a gente coloca, vamos supor, a gente coloca uma coluna ali de 16 caixas e a gente fala assim, vamos pendurar com 8 metros. Além da gente saber quanto é a altura que ela está ali, a primeira caixa, a caixa superior, a gente consegue saber se a inferior está muito baixa ou não. Então, isso é uma informação muito legal. Em plano de definição, a gente consegue mudar a coordenada, se a gente vai trabalhar em x, y, ou se a gente vai trabalhar em distância e ângulo. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar com as coordenadas x, y, ok? Mas quem quiser trabalhar com distância e ângulo, também pode, ok? Só voltando aqui, a gente vai colocar que a nossa primeira caixa vai estar a 10 metros do chão. É que nem eu disse, conforme eu for adicionando mais line arrays para esse conjunto de caixas, essa informação aqui do bottom array vai mudar. A do top array vai respeitar, ok? Ele não muda, só muda se você vier aqui mudar. Mas do bottom array, como eu vou adicionando mais caixa abaixo, ele vai mudar essas informações. Pronto, o próximo passo aqui é criar as nossas áreas. A gente tem como criar aqui 4 áreas a ser sonorizada, vamos dizer assim. Então, a gente tem o plano 1, o plano 2, o plano 3 e o plano 4. Ou seja, área 1, área 2, área 3 e área 4. A gente pode até montar 4 áreas a ser sonorizada, vamos dizer assim. Aí a gente tem o eixo X, o eixo Y, o eixo X e o eixo Y. Então, eu vou criar uma primeira área, simulando que a gente está no teatro, vão dizer que vai estar com 1,5 metro. Esse aqui eu só estou explicando como é que o software funciona. Eu não estou ensinando como desenhar um sistema, nem nada disso. Isso aqui é só uns exemplos para vocês saberem como é que o software funciona. Como colocar cada informação em cada área aqui, ok? Então, vou colocar aqui, meu público começa onde que o meu pé está pendurado ali, tá? 1,5 metro. Ou se você quiser, vamos supor, o meu PA está a 1,5 metro, o meu público começa a 3 metros. Então, vou colocar aqui a 3 metros, ok? Só de exemplo. Como é que não considera a altura dos ouvidos, a gente vai colocar esse plano aqui de audiência, o plano a ser sonorizado, na altura dos ouvidos. Como a gente está no teatro, vamos colocar o plano como se a pessoa estivesse sentada. Então, a altura padrão aí, mais ou menos, é 1,20 metro, que a pessoa está sentada. Ok? Se vocês notarem, a gente já fez aqui o primeiro plano aqui, ó, da primeira área, ok? Agora a gente vai editar essa linha aqui de trás. Então, para editar a linha de trás, a gente vai vir aqui nessa informação que está 27 metros e a gente vai colocar o comprimento total da nossa área, da nossa primeira área. Então, vamos colocar aqui que a nossa primeira área tem 25 metros total de comprimento ou de profundidade ali e que a altura, considerando ali que é um teatro, eles vai estar a 3 metros de altura. Considerando que é um teatro que tem uma pequena leve inclinação, a gente pode colocar até um pouco mais de inclinação, 3,5 metros, ok? Então, essa é a nossa primeira área de audiência. Bom, vamos criar a nossa segunda área de audiência. A nossa segunda área de audiência vai ser um nível acima dessa nossa primeira. E vamos simular que ela começa, que a nossa primeira área, a nossa segunda área, pega um pouco em cima da primeira área. Então, vamos colocar que ela começa com 20 metros, que a altura dela, a primeira galera, a altura ali das primeiras cadeiras ali, vai estar com 7 metros. E que a profundidade ali vai ser em torno de... juntando a primeira área com a segunda área, que isso é importante, vamos supor, a minha primeira área terminou com 25. Então, eu vou falar que minha segunda área termina com 45. Ou melhor, com 35. Vamos fazer uma área menor. E a altura ali, final, vai ser de 10 metros e meio. 10 metros
e meio da área do chão. Ou seja, a nossa primeira área está aqui, a nossa segunda área está aqui. Ok? Então, ela está 10,5 metros aqui do plano zero. Aqui, ó. O plano zero dessa área é aqui. Então, do zero até aqui, ela está 10,5 metros. Essas informações você tem que coletar durante, igual eu falei, sua visita técnica ou ali na hora que você está antes de montar o seu sistema para fazer toda a angulação. Eu vou diminuir um pouco essa área de cima. De vez em morrer com 35 metros ali, eu vou falar que ela morre com 30 metros, ok? E vou diminuir ela um pouco, ela ficou muito alta. Como isso aqui é só de exemplo, as informações que eu estou colocando aqui é meio que de cabeça. Então está aqui o meu plano, meu primeiro plano aqui, o meu segundo plano. Vou editar o terceiro plano. Então o meu terceiro plano, vamos colocar que ela começa com 25, tá? Que ela começa ali com seus 9. Ou melhor, vou aumentar mais um pouco, com 12. Vamos colocar que ela acaba com 45, com 35. E que aqui está a 16 metros do chão. Então aqui a gente tem 1, 2, 3 áreas. Lembrando que isso é só um exemplo, isso não existe, eu acho que em teatro nenhum, essas alturas mirabolantes que eu estou colocando aqui. Isso é só para você entender como desenhar o seu sistema. Geralmente você tem só um plano, você vai só editar aqui onde começa, aqui a altura, dos ouvintes, vamos dizer assim, e o final. Então, aí você vai colocar aqui as informações mais ou menos da altura do ouvinte. A altura média aí de ouvido é 1,70 m, mais ou menos a média do ouvido brasileiro. Então, é só de vez você colocar 1,20 m, coloca 1,70 m aqui nessas informações. Caso você esteja editando uma área que tenha mais áreas a ser sonorizada, é só você colocar aqui as suas áreas. Esse aqui eu acho que é bem simples para todo mundo, não tem erro nenhum, tá? Então eu já desenhei minhas áreas. Lembrando que aqui também eu consigo mudar as unidades, eu consigo mudar para pés e libras e metros e quilos, ok? Aqui do lado eu consigo mostrar o raio do meu sistema, ou seja, para onde cada caixa está apontada. Caso eu desabilite isso, eu não consigo ver para onde aquela caixa está apontada. Eu mostrando aqui, mostre meus raios, eu consigo ver para onde a caixa está apontada. Eu consigo também travar o plano, para mim não conseguir editar aqui pelo mouse. Caso eu destrave, eu consigo apenas puxar e arrastar aqui, ok? Deixa eu voltar aqui para as informações que estava, ok. No Lock Array também, se eu desabilitar o Lock Array, eu consigo puxar o meu sistema para onde eu quiser. Se eu travar o Lock Array, eu não consigo fazer isso no push e arrasta aqui pelo mouse, ok? Deixa eu voltar às configurações que estavam. Então, eu deixo esse aqui travado, para apenas ter alteração quando eu mudar algum desses dados aqui, um desses parâmetros, ok? Aqui, ó, do lado a gente tem ganho e delay. Isso aqui é para mexer no sistema. A gente vai entender como fazer isso. Então, agora a gente não vai mexer nessas opções. Agora a gente vai colocar o tanto de caixas, ou melhor, agora a gente vai editar o tanto de caixas que a gente vai colocar para esse sistema, para essas áreas. Então, eu não vou trabalhar com o sistema VTX V25, eu vou trabalhar com o sistema Vertec. Então, os VTX aqui eu vou ignorar eles, eu não vou mexer em nenhum deles. E aqui a gente tem a série Vertex, desde o 4883 até o 4889. Então, a gente vai trabalhar hoje com 4889. Mas se você tiver qualquer um desses sistemas aqui, é só você selecionar qual que você quer trabalhar e pronto. Antes de eu continuar aqui, a gente vai selecionar o tanto de caixas que a gente vai trabalhar. Eu vou colocar aqui que a gente vai trabalhar com 12 caixas. Caso você trabalhe com menos ou mais, fica a sua escolha. Esse aqui é só um exemplo, ok?
Note que, mesmo adicionando 12 caixas aqui e mudando a primeira caixa aqui, o que eu coloquei foi o VT4889, as outras caixas vieram como VTX V25. Por que isso? Na hora que eu cliquei aqui, Vertec VT489, quer ver? Ó, deixa eu ver se vai mudar de novo. Tá vendo aqui? Ó, vou mudar para o 4888. Ele tá falando aqui para mim, ó, essa combinação de caixas não é recomendado. Não é recomendado. Você quer continuar? Eu vou dizer que sim. Por que ele está dando isso? Por causa que eu estou com o VT488 na primeira caixa e o resto está tudo VTX. O software já de cara te avisa que isso é impossível de fazer, de combinar esses dois tipos de caixa. Então, eu vou voltar aqui para o VT489, vou falar que sim, eu quero continuar. Mas antes de continuar, a gente tem um jeito de mudar isso. A gente pode vir aqui e selecionar uma por uma caixa e colocar VT4889. Mas sem você precisar fazer isso, tem um jeito mais fácil. É só você vir aqui, ó, em Set All Box, você consegue colocar todas as suas caixas conforme a sua primeira opção. Ou seja, se minha caixa 1 é VT4889 e clicar aqui em Set All Box, todas as minhas caixas vai ser VT489. Se eu mudar aqui para 488, vamos supor, e quiser que todas as outras caixas sejam VT4889, é só dar Set All Box. Ou melhor, corrigindo, se eu quiser que todas sejam do mesmo modelo da primeira, é só dar Set All Box. Então, vamos trabalhar com VT4889. Ok. Então, aqui já apareceu minhas 12 caixas, tá vendo? Note que aqui em cima já mudou as informações, quanto que essa caixa está invadindo e qual que é a altura que ela está ali do chão. Então, aqui a gente já consegue ver que do jeito que essa caixa está aqui, do jeito que elas estão apontadas, ela está, a última caixa ali, 4,60 metros do chão. O meu zero está aqui, está vendo que mudou o gráfico? O meu zero está aqui. Vamos supor que o meu palco aqui é o zero. Nessa configuração, minhas caixas estão invadindo 1 metro para dentro do palco. Então, isso aqui te dá uma informação muito legal, que às vezes você não quer que nenhuma caixa ali invada a sua boca de cena. Depois de você fazer a sua angulação tudo, você consegue selecionar qual ponto que sua primeira caixa vai ficar lá de cima, para que na sua angulação não invada ali o palco. Então, isso é uma dica muito legal para você que está desenhando o seu sistema. Feito isso, o nosso próximo passo seria angular as caixas. Existem três maneiras basicamente de fazer essa angulação de caixa. A primeira seria eu vir aqui selecionar algum desses raios aqui e mover o mouse para onde eu quero com cada caixa. Vamos supor, se eu quiser que a primeira fique aqui, se eu quiser que a segunda fique aqui, se eu quiser que essa fique aqui, é só clicar, segurar e arrastar que eu consigo angular e apontar a caixa para cada lugar que eu queira. A segunda maneira seria eu vir aqui do lado aqui do nome e mudar ângulo por ângulo de cada caixa aqui, ó, tá vendo? Ó? Conforme eu mudo aqui, muda a curva do meu sistema, ok? E a outra maneira seria eu pedir para o software fazer essa angulação automaticamente para mim, considerando as áreas que eu criei. Vamos supor, como eu criei 3 áreas aqui, ele vai, com certeza, como eu criei 3 áreas, ele vai fazer os cálculos dentro dele e vai me dar um sistema angulado para aquelas 3 áreas, conforme as informações que eu coloquei de altura, de tamanho de área, onde o PA vai estar posicionado, ele vai fazer aquela angulação automaticamente. Então, para fazer isso, é só apertar a opção aqui, Get Me Started, que ele vai fazer todo o cálculo e apontar a caixa para os locais que você criou aqui. Então, eu vou clicar aqui em Get Me Started e ele já fez toda a angulação das minhas caixas automaticamente, ok? Pronto. Como eu posso ver, ele já angulou todo o meu sistema. Caso eu queira fazer alguma correção, eu posso fazer naquelas maneiras que eu falei, tanto clicando e arrastando o raio, igual eu vou fazer nesse aqui de exemplo, quanto mudando aqui
sozinho aqui manualmente aqui nos ângulos. Aí tem umas outras opções aqui. Uma dica muito importante, caso você já fez toda a predição de RUM e não ficou legal, é só você vir aqui agora e alterar a altura do seu sistema. Vamos supor que meu sistema vai ficar com 12 metros, eu achei que meu sistema ficou muito baixo. Vamos supor que ele está... eu quero que a última caixa ali, de vez ela ficar no eixo de 0,80 centímetros à frente do meu palco, eu quero que ela fique a zero certinho ali no meu palco. Eu quero que meu palco termine em zero e minha primeira caixa ali comece em zero. Eu posso fazer isso falando aqui para o bottom array. Automaticamente, quando eu falo assim, automaticamente quando eu falo para o meu software, minha caixa de baixo, eu quero que ela comece no zero, junto com o palco. O palco terminou em zero, eu quero que minha caixa ali comece em zero. Minha primeira de baixo, ele já vai me mostrar qual que é a posição que a talha deve estar ali, qual que é a posição do meu top array, ou seja, eu preciso posicionar a minha caixa primeira ali de cima a 0,70 centímetros à frente do palco, ok? Então essa é uma informação muito legal. Como eu mudei a altura, a gente pode ver que a angulação está jogando umas caixas às vezes para onde eu não quero jogar. Qualquer coisa que se eu quiser refazer isso, é só vir aqui Get Me Started, ok? Feito isso, a caixa voltou a apontar de novo para dentro, ela voltou a ficar para dentro do palco 50 centímetros. Eu não quero que ela fique a 50 centímetros, então é só eu deletar isso e colocar 0, que ele atualiza as informações. E agora eu preciso colocar a talha a 1. Agora eu preciso posicionar meu PA a 1,20 m à frente do palco. Caso eu fiz essa alteração, eu preciso mudar mais alguma coisa, é só eu fazer essa mudança aqui. Mas isso é só um exemplo de como você pode manipular o software a favor seu, ok? Então, o próximo passo agora vai ser eu começar a fazer o agrupamento de caixas. O que é o agrupamento de caixa? Deixa eu pensar de uma forma que fica clara para vocês. No sistema que a gente está trabalhando aqui, a gente está usando todos os amplificadores que o fabricante recomenda, ou seja, a JBL recomenda usar no sistema dele os amplificadores CRAL. Por quê? Porque os amplificadores CRAL têm uma integração de softwares e sistema com o sistema da JBL. Daqui para frente, o que eu vou explicar aqui só se aplica a quem usa os amplificadores que o fabricante recomenda. Caso você ainda não use os amplificadores que o fabricante recomenda, você pode até talvez conseguir fazer isso, mas você vai ter que fazer isso tudo manualmente. Sendo que o fabricante já resolveu isso tudo na integração do sistema, do Line Array Calculation com o Performance Manager. Então, a gente vai, a partir de agora, fazer o agrupamento de caixa. O que é o agrupamento de caixa? Vamos supor que você tem os amplificadores mais recentes da JBL, que eles recomendam, que é a linha iTech, que você está usando para esse sistema aqui, o HD 3500, que é de 4 canais, ok? Vamos supor que para cada amplificador seu, você está empurrando 2 caixas, ou seja, cada 2 caixas eu estou usando para um amplificador. Então, a gente consegue aqui no software agrupar essas caixas para fazer correções de volume e equalizações. Se caso você esteja usando, vamos supor, 3 caixas para cada um amplificador, você vai fazer o mesmo passo, só que de vez de se agrupar 2 caixas, você vai agrupar 3. E se caso você esteja usando uma caixa para o amplificador, você não precisa agrupar nenhuma caixa. É só fazer equalização e correção por caixa. Lembrando que isso vai ficar mais claro quando eu fazer isso dentro do Performance Manager. Isso vale para quem usa os amplificadores CRAL, que é os amplificadores que a JBL recomenda usar no sistema deles, ok? Que nem eu expliquei, para ter integração dos 2 sistemas e eles trabalhar como se fosse um só, vamos dizer assim. Então, para quem usa esses amplificadores, eu vou mostrar agora como agrupar as caixas. Vamos dizer aqui que eu vou agrupar de 2 em 2 caixas. Você pode fazer isso de 3 em 3, 4 em 4, enfim. Então, nesses números lateral aqui, a gente vai agrupar as caixas. Então, com o Ctrl segurado, a gente vai selecionar a caixa 1 e a caixa 2. Feito isso, eu vou segurando o Ctrl, eu vou apertar o lado direito do meu mouse.
e adicionar grupo. Agora, a minha caixa 1 e 2, elas estão agrupadas tanto em EQ e ganho. Agora é só eu repetir a mesma coisa para as demais caixas. Então, vou selecionar a caixa 3 e a caixa 4 e vou adicionar um grupo. Vou selecionar a caixa 5 e a caixa 6, vou adicionar um grupo. Vou adicionar a caixa 7 e a caixa 8, vou adicionar um grupo. Vou selecionar a caixa 9 e a caixa 10 e adicionar um grupo. Vou selecionar a caixa 11 e a caixa 12, vou adicionar um grupo. A 9 e a 10 e vou adicionar um grupo. Tá? Então, aqui eu tenho um grupo para a caixa 1 e 2, um grupo para a caixa 3 e 4, um grupo para a caixa 5 e 6, um grupo para 7 e 8, outro grupo para 9 e 10 e um grupo para 11 e 12. Pode ver que eles estão em cores diferentes. Caso esteja alguma cor igual, é só você selecionar aqui, vamos supor, igual a 7 e a 8, de novo, segurando o Ctrl e adicionar grupo. Está vendo que mudou a cor? Então eles estão em grupos diferentes. Tá, mas aí você está me perguntando, Jonas, para que eu vou adicionar grupos? Para que eu vou criar grupos de equalização e de ganho para o meu sistema? Caso você queira se aprofundar mais no assunto, existem vários cursos aí pelo Brasil sobre desenho de sistema. Então, eu recomendo você muito fazer esses cursos para você ter mais propriedades em fazer esse desenho de sistema e saber com mais profundidade como isso tudo funciona. Aqui eu estou explicando como o software funciona, não como você desenhar o seu sistema. Tanto é que eu estou usando isso aqui tudo de exemplo. Uns exemplos que eu estou colocando números aqui, mostrando as coisas só como você operar o software. Eu não estou te ensinando como desenhar um sistema, ok? Se você quiser aprender a desenhar o sistema, tem vários cursos aí pelo Brasil. Eu posso recomendar até um, que é o do professor Rafael Lins, que está, nesse momento que a gente está gravando agora, que é dia 31/8/2021, ele está até rodando pelo Brasil com o curso dele sobre desenho e otimização do sistema. E lá ele explica muito bem isso. Mas existe também outros professores que dão curso disso, tá? É só você procurar aí que você vai encontrar facilmente. Então, continuando, eu já agrupei minhas caixas. E para que eu agrupei minhas caixas? É o seguinte, nesse grupo de caixa, eu consigo mexer aqui, ó. Tá vendo essa barra lateral aqui do canto direito? Eu consigo mexer no ganho do amplificador. Tá vendo que está selecionado o ganho? Eu consigo vir aqui e diminuir minha caixa. Tá ok? Lembrando que o teto máximo é 0 e eu só consigo atenuar essas caixas. Atenuar o volume dessas caixas. Então, se eu quiser que as minhas primeiras caixas de cima atenua 3 dB, é só vir aqui. Ou se eu quiser que atenue até mais. Mas, enfim, aqui você consegue fazer a atenuação do seu sistema. E o legal é que você consegue fazer para o grupo. Vamos supor, como eu estou tocando 2 caixas por amplificador, eu consigo atenuar cada 2 caixas. Se eu estivesse tocando 3 caixas por amplificador, eu conseguiria atenuar 3 caixas. Se eu estivesse tocando 1 caixa por amplificador, eu conseguiria atenuar caixa por caixa e equalizar caixa por caixa. Então, aqui ó, eu consigo atenuar caixa por caixa, tá vendo? Além do ganho aqui, a gente tem o delay. O delay, a gente não mexe no delay ali do sistema. Isso não pode ser feito. Então, tanto é que é bloqueado. Tá vendo aqui? Ó? Eu não consigo mexer no delay das colunas. Isso não pode fazer. Isso, o próprio sistema já te bloqueia você de fazer isso, te falando que isso é errado. Mas eu consigo mexer no delay do PA. Vamos supor, se eu quiser que meu PA já vai com um certo delay já no preset dele, a gente consegue aqui adicionar o delay, certo? Então, setinha para cima aqui, eu consigo colocar o tanto de delay que eu preciso. Lembrando que o delay aqui está em milissegundos. Então, se eu colocar aqui 2, eu vou estar adicionando 2 milissegundos ao meu sistema de PA. Se eu colocar aqui 10, eu vou estar adicionando 10 milissegundos de sistema no PA. Ou posso deixar em 0. Mas aí você me pergunta, Jonas, mas para que tem delay no PA todo? Eu quero fazer isso depois com o meu gerenciador de sistema ou lá no software do Performance Manager. Aqui é apenas para quando, vamos supor,
você está desenhando o seu sistema e você já tem informação de que você precisa colocar um certo delay no seu sistema, você já tem essa informação certa, você consegue adicionar aqui e importar isso como preset default lá dentro do Performance Manager. Ou seja, quando você descer o seu preset para dentro dos amplificadores, ele já vai estar considerado esse delay dentro do preset. Então, se você fazer uma medição na sua caixa, você vai ver que ela vai estar com certo delay. Vamos supor que você adicionou 10 delay aqui de milissegundo. Mesmo que lá no Performance Manager esteja em 0, quando você for fazer a leitura da sua caixa, você vai perceber que vai ter um delay extra, né, nesse conjunto de caixas. Então, por isso que existe essa opção aqui, tanto de delay quanto de ganho. Então, isso aqui é bem importante você fazer isso aqui com muita certeza do que você está fazendo, que na hora que você importar para o Performance Manager, isso aqui vai ser como preset default do sistema. Ou seja, vai ser como se estivesse pegando... É como se o fabricante estivesse te mandando o preset com aquelas informações que você solicitou e aquele ali vai estar dentro do preset. Não tem como você mexer, a não ser que você venha aqui e altera e mande de novo para o amplificador. Caso você não queira mexer nesses ganhos e nem nesse delay agora e queira mexer só lá na frente, quando o sistema estiver montado e fazer essas opções manualmente lá, é só você deixar tudo aqui em 0 e depois você consegue corrigir isso lá na frente no Performance Manager. Mas, igual eu disse, caso você queira fazer isso aqui dentro do software, você já consegue fazer isso aqui, deixar pré-definido lá para o sistema, na hora que você for mandar para o Performance Manager. Então, a gente já entendeu que o delay a gente consegue dar na coluna inteira e o ganho a gente consegue colocar nos grupos que a gente criou. Então, vou dar de exemplo aqui, eu posso deixar esse ganho aqui em -3, essas caixas aqui em -1,5 e essa aqui em 0,00, ok? É só um exemplo. Aqui do lado, note que a gente tem EQ. Cada conjunto de caixa está no ACO. Então, vamos clicar aqui no primeiro EQ. Nesse EQ aqui, eu consigo mexer no equalização do PA. Ou seja, eu consigo mexer na equalização geral do sistema e na equalização de cada conjunto de caixa. Qual que é a diferença? A diferença é que na equalização, igual eu disse, geral do sistema, a gente vai estar equalizando todo o sistema de caixa. E na equalização individual, a gente vai conseguir colocar um pack de EQ em cada conjunto de caixa que eu criei. Igual eu criei aqui 2 caixas para o amplificador, a gente consegue corrigir a equalização de 2 caixas. Ok? Antes de mexer nessa equalização aqui, eu preciso fazer algumas coisas antes, caso que não adianta eu mexer aqui e vocês não ver de fato isso acontecendo no gráfico do sistema. Então, antes de eu mexer na equalização, eu vou deixar só o ganho aqui pré-definido, a gente vai vir para essa barra aqui de baixo. Essa barra aqui de baixo tem umas informações muito importantes. Como a primeira informação aqui, qual tipo de preset eu vou estar usando no meu sistema. Se eu quero usar um preset DSP de tiro curto, ou seja, que meu PA vai cobrir uma área curta, ou se eu quero usar um preset de tiro longo, ou seja, se meu PA vai cobrir uma área longa. Ou se eu quero usar um preset que meu PA fique... que meu preset seja o máximo de SPL ali, ok? Eu vou falar aqui que eu vou usar um preset de área longa, tá? Não vou deixar ele no máximo SPL. Bom, como eu selecionei aqui meu preset para área longa, vamos dizer que é tiro longo, a gente pode escolher aqui qual que é o preset de corte que minha caixa vai trabalhar. Então, além de eu selecionar aqui qual que é o preset, aqui ó, em cima, ó, em range de frequência, o sub, como eu não estou editando sub, está desabilitado, mas aqui o High Pass Filter da Top está habilitado. Então, eu vou falar que eu vou trabalhar com preset de 80. Lembrando que aqui embaixo, está vendo que tem aqui X, 60 e 80. O X é de full range, vamos dizer assim. O de 60 é o preset que começa com corte em 60 e o de 80 é que começa com corte em 80. Então, eu vou falar que eu quero um preset de 80 LT. Pronto, feito isso, a gente vai ter aqui
o modelo de gráfico, se eu quero que ele me mostre o SPL, o 0 dB ou o SPL atenuador. Se você não sabe o que é isso aqui, como eu não sabia como eu fiz as minhas primeiras predições, é só você ir lá em manual, lá no Help, como eu expliquei lá no começo do vídeo, que vai estar explicando o que são essas informações, ok? Eu não vou aprofundar muito, senão vai tomar muito tempo o vídeo. Eu vou deixar no mapa de SPL, tá? Então, a gente tem aqui algumas coisas aqui. A gente tem como ver qual frequência, mudar o tipo de frequência que o gráfico vai me mostrar aqui do SPL Map. Tá vendo? Ó? Que está mudando. Isso também aqui é uma opção que te ajuda a visualizar o gráfico melhor. E aqui, tá vendo aqui, ó, esse gráfico aqui do lado direito, o Frequency Response, não está aparecendo nada. Por quê? Para ele aparecer as informações gráficas, eu tenho que adicionar microfones na área. É que eu preciso adicionar microfones para fazer a medição ao longo da minha área, para aparecer aqui a resposta de frequência. Então, com o mouse aqui na área, eu vou selecionar um lugar. Vamos supor que eu quero um microfone aqui. Eu vou adicionar um microfone aqui, vou adicionar um microfone aqui, vou adicionar um outro microfone aqui. Eu posso fazer isso aqui também nesse andar superior, aqui, aqui. Lembrando que eu posso adicionar até 1, 2, 3, 4, 5, 6 microfones. O software só deixa eu adicionar no máximo 6 microfones. Eu tenho que trabalhar com esses 6 microfones. Caso eu preciso fazer a medição de uma área, eu tenho que apagar esse microfone de alguma área e adicionar na outra. Eu não sei se eu mencionei, mas para adicionar um microfone, é só colocar o mouse em cima onde você quer adicionar e clicar com o lado direito. E para você remover, é só você vir aqui em cima da bolinha que está aqui, a vermelha, a azul ou a verde, ou a rosa, tanto faz, alguma dessas bolinhas, clicar em cima e remover frequência. Então, eu vou deixar aqui adicionado. Note que aqui ele me deu a curvatura desses microfones, tá vendo? Eu tenho aqui a resposta do vermelho, do azul e etc. Caso esteja muita informação no meu gráfico, eu posso trabalhar apenas com 2 microfones por vez para não ficar tão confuso. E vindo adicionando os microfones conforme eu for trabalhando. Isso é só uma dica. Hein? Então vamos supor que eu vou editar minha primeira área, que vai ser essas duas caixas aqui, mais essas duas caixas aqui. Tá ok? Então vamos supor, eu estou trabalhando com esses 2 microfones. Tá vendo aqui, quando eu mexer aqui no ganho, nos valores de volume, tá vendo que muda a curvatura do meu microfone? Então, para isso que serve os microfones, tá vendo? Eu mexendo aqui, eu consigo alterar a curvatura do meu gráfico. E na equalização, eu também consigo equalizar. Eu vou deixar só um microfone aqui, para não ficar muito confuso. Vou deixar só o vermelho. Então, aqui, a gente tem duas opções. A gente tem o Array Filters e o Circuit Filters. O Array Filters vai funcionar para todo o sistema. E o Circuit Filter vai funcionar apenas para aquele grupo de caixa que a gente adicionou. Caso eu mexa aqui no Array Size Compensation e ativo ele vai estar mexendo em todo o meu sistema. Então, vamos supor que se eu diminuir aqui, vou colocar aqui um valor de menos... Vamos supor, coloquei um valor aqui de menos 6 dB. A partir do momento que eu ativo essa opção aqui, o Array Size Compensation, que é a compensação de grave ali, para você tirar ou colocar mais grave no seu sistema ali, que conforme, eu acho que todo mundo sabe, conforme eu vou adicionando caixas, a minha região de baixas frequências cresce. Então, eu preciso compensar, ou melhor, atenuar, para que ele fique com o sistema mais nivelado. Ou então, se caso for o caso, se você precisar, além de vez atenuar, aumentar essa região, você consegue também.
E nisso a gente consegue ver aqui no desenho do nosso gráfico. Caso eu esteja com mais microfone, eu consigo ver isso acontecendo em vários pontos da minha área ali de cobertura de sistema. Se caso eu desativar, a gente vê a diferença ali, tá vendo? Atmospheric Absorption Compensation. Aqui também existe uma outra opção, que é você compensar as altas frequências. Se você quiser compensar ou retirar as altas frequências, você também consegue. Lembrando que essa opção aqui também você vai estar fazendo para todo o sistema, não vai estar fazendo apenas para aquele conjunto de caixa. Ok? Se você deixar isso habilitado, você vai estar mexendo em todas as caixas do sistema. Beleza? Agora aqui em Circuit Filters, a gente vai estar mexendo apenas no conjunto de caixa. Então, tudo que eu mexer aqui dentro desses parâmetros aqui, ó, vamos supor que eu queira diminuir essa região aqui de frequência. Vamos supor, diminuir essa região de frequência. Eu vou estar apenas mexendo para o conjunto de caixa ali que eu deixei agrupada. Se eu desativar, ele volta ao normal. Se eu ativar, eu estou mexendo apenas naquele conjunto de caixa ali que eu agrupei. Isso vale tanto para esse e tanto para essas duas opções aqui, ó. Se caso eu diminuir aqui, eu vou estar mexendo apenas no conjunto de caixa, ou seja, no circuito que eu agrupei. Se eu agrupei duas caixas, eu vou estar mexendo em duas. Se eu agrupei três caixas, eu vou estar mexendo em três. E se for caixa individual, eu vou estar mexendo na caixa individual. E também a gente consegue fazer isso aqui segurando o mouse, puxando e arrastando aqui esse spec de equalização. Tá vendo? E eu consigo desativar e ativar aqui. Então, só para recapitular, as duas primeiras opções aqui eu mexo para o sistema inteiro, e a 3, a 4 e a 5 eu mexo apenas para aquele conjunto de caixa que eu adicionei dentro de um grupo, ok? Então, basicamente é isso. Aqui eu acho que a gente não tem mais nada para ver, então vocês viram como é que funciona o gráfico aqui, como ele te ajuda, e você pode adicionar vários outros gráficos ali, vários outros microfones para fazer uma leitura melhor do que está acontecendo ali com o seu sistema ao longo da sala. Então, se a gente voltar aqui ó, e eu ativar essas coisas que eu mexi, note que a gente mexeu mais na curvatura vermelha que na azul e na verde. Claro que as outras coberturas mexeram também, as outras curvaturas mexeram também, por causa que mesmo que eu mexa nas duas caixas, aquelas duas de cima ali respondem mais ou menos, depende de uma da outra para fazer o seu sistema responder. Vamos dizer assim. Então, tudo que eu mexer aqui, ó, eu estou mexendo na vermelha. A azul, como está próxima, a linha azul vai sofrer essa atenuação também. E quando eu adicionar aqui, eu estou mexendo em todas elas, tá vendo? Ó? Todas elas mexeu juntamente. Ficou claro isso? Então, beleza, vamos para o próximo passo. Bom, o próximo passo, vamos supor que eu já adicionei aqui os ganhos que eu queria para o meu sistema, tá? Vamos supor que o meu sistema vai trabalhar dessa forma que está aqui. Vamos supor que isso aqui é o jeito que eu quero trabalhar com o meu sistema. O próximo passo vai ser ir para o Array Configuration. Bom, então nessa tela aqui a gente vai ter informações do nosso sistema, como o peso, o fator de segurança, essas coisas. E o angulamento do PA. Então, a gente já consegue ver que a gente trabalha com 12 caixas. Esse aqui é esse aqui é o número de ângulos que o nosso PA está trabalhando, tá? E a gente consegue ver aqui o tipo de içamento do nosso PA. Então, aqui ele está em modo flow, tem como colocar ground stack. Claro que aqui a gente está com 12 caixas, não tem como você montar um ground stack. O software já vai te notificar logo que o máximo de caixa que ele consegue trabalhar em ground stack é 6. E a gente tem aqui o ground stack on-end. O ground stack on-end é para subwoofers, ok? Então você não só consegue trabalhar com sistemas arrays dentro do ground stack on-ends. Mas o ground stack você já consegue trabalhar com um sistema estecado de line. Mas o máximo que ele permite é 6 caixas do 4889, ok?
a gente pode mudar aqui o fator de 5:1, de 7:1, de 10:1, o fator de segurança, ok? A gente também pode trabalhar com o bumper em modo reverso, caso você precisa de fazer mais angulação, caso você precise deixar o PA mais positivo e você precisa fazer o reverso desse bumper, você consegue fazer isso, tá? Aqui você também consegue selecionar a opção de uma talha ou duas talhas, tá? Ou seja, 2 pontos de içamento. Se caso você quiser só um ponto, é só você falar aqui que você quer apenas um ponto. Se caso você quiser 2 pontos, você deixa desativado aqui como no. Você consegue também colocar o tanto de peso que vai estar de cabo para dar mais propriedade ao seu sistema. Caso você precise mandar isso ou gerar algum laudo técnico para mandar para quem vai montar a estrutura ou algo do tipo, você consegue adicionar todas as informações e mandar um laudo mais completo para quem vai fazer execução de montagem ou algo do tipo, onde seu sistema vai ser pendurado. Então, a gente consegue aqui adicionar a quantidade de cabo, tá ok? A gente consegue também mudar o tipo de bumper, se a gente vai usar um bumper AF ou um bumper mais curto, o SF, tá? Ou se a gente não vai usar nenhum bumper, que eu acho que é impossível, mas enfim. A gente também consegue colocar um bumper ali no bottom, que muitos chamam de pullback. Então a gente consegue adicionar esse bumper aqui embaixo também, se você quiser, tá? Aqui nessa barra de rolagem aqui da lateral direita, a gente consegue visualizar com -1 ou com +1, tá? O sistema que está aqui. Aqui embaixo, nessa próxima opção aqui, Front Attack Point, a gente consegue selecionar em qual pino ali que a talha de elevação ou o que você estiver usando para suspender esse sistema vai estar. A gente pode colocar aqui o pino 6, o pino 7, tá vendo? A partir do 7, tá vendo aqui que ele dá inválido? Quer dizer que que isso aqui está falando para você que não dá para usar dessa maneira, que infere a segurança do sistema. Então, até o 6 você pode colocar e mesma coisa por de trás para frente. Então, você pode colocar até o 7º ali. Se você colocar no 6, ele vai falar que é inválido, que não pode usar dessa maneira, ok? Então, isso é um fator de segurança, ok? Do próprio software falando para você que você não pode usar daquela maneira. Aqui embaixo a gente consegue visualizar algumas coisas, como quantos quilos o nosso pino aqui da frente, o nosso ponto de içamento da frente está suportando e quantos quilos o de trás está suportando e qual o tamanho e qual o peso total do sistema. Então, aqui está dizendo que essa talha da frente, que vamos supor que está sendo içado por uma talha, está segurando 523 quilos e o de trás está segurando ali 507 quilos e o total do array é 1.030 quilos já com um cabo incluso. Caso você não queira considerar os cabos, se você colocar em 0, ele vai mostrar para você que o total do array é 916 quilos. Aqui também tem uma outra coisa muito legal, que ele está falando aqui, o tamanho do espaço da primeira talha até a segunda talha, que dá um total de 1,3 m. Ou seja, você vai colocar a talha aqui e a outra talha aqui. Isso é muito legal também. Vamos supor, você vai posicionar a sua talha aqui. Vamos supor, você vai posicionar a sua primeira talha aqui e essa segunda aqui a 1 metro. Caso esteja mais junto, vamos supor que a gente muda essa informação aqui, ele vai mostrar que a primeira talha tem que estar a 1 metro e a segunda talha tem que estar ali a 0,72 centímetros de diferença uma da outra. No tamanho do array, ele está te mostrando qual que é o tamanho total do seu array, ou seja, o meu array nessa configuração aqui, ele está dando um total de comprimento de 5,61 centímetros, ou seja, 5 metros, 61 centímetros total. Da primeira caixa de baixo aqui é a minha primeira caixa superior, ou melhor, acima do bumper, ok? Para você ver os ângulos que você tem que fazer na sua caixa, qual a pinagem que você tem que colocar na sua caixa,
você tem que ir em outro caminho. Então, você tem que vir aqui em File, em Print Preview. Em Print Preview, você vai conseguir ver todas as informações do seu sistema. Aqui vai mostrar o nome do projeto, a quantidade de caixa, qual é os pinos de sustentação ali, qual que é os pinos que você vai usar ali no bumpers, como nós fizemos um projeto de 2 talhas, então a gente está usando o pino 1 e o pino 8 do bumper. Aqui está falando também se o bumper é invertido ou não, se é single point, se está suspendido só em um ponto, também a gente deixou desabilitado. Qual é o tipo do bumper que a gente está usando, se é o bumper maior, se é ele mais curto. Aqui também está mostrando se a gente tem um bumper na última caixa ali. Outra coisa que aqui mostra também é o graus que a caixa está. Então, aqui em Top Box, está mostrando que a gente está com um grau positivo de 7,2 graus. Então, se você para você fazer as montagens desse sistema, você tem que ter um quilômetro. Então, no quilômetro ali, na primeira caixa lá em cima, no bumper, você vai deixar 7,2 grau positivo. E na última caixa vai dar menos 47,8 graus negativo, ok? E aqui também a gente tem o tamanho do sistema, o espaço total que o sistema está ocupando. Outras informações aqui, a gente tem o quilo quantos quilos o primeiro ponto ali está suportando, quantos quilos o último ponto ali, o segundo ponto ali, que é o do pino 8, está suportando. O total de peso do meu sistema. Aqui o espaçamento que tem das talhas. E, enfim, tem todas as informações do projeto aqui. E aqui está a nossa pinagem. Então, aqui está a pinagem de cima e a pinagem de baixo da caixa. Então, quando você for montar, você vai ter que vir aqui em Print Preview e copiar essa pinagem. Se você quiser também, você pode vir aqui e imprimir isso no papel e levar com você para a montagem, ok? Então, a gente viu aqui que a gente tem bastante informação para montar o nosso sistema. Então, se você fazer tudo certinho dentro do software, respeitando o software, respeitando a sala que você está trabalhando, o ambiente ou o estádio que você está trabalhando, e fazendo isso tudo, você consegue fazer seu sistema ficar, na hora que você subir, você ter todas as informações precisas para montar o sistema ali em perfeito uso. Tanto quanto o fator de segurança, qual altura que o sistema vai ficar, qual altura que a primeira caixa vai ficar, a caixa de baixo vai ficar, qual a distância de uma talha para outra, se eu vou usar uma talha, se eu vou usar duas. Ou seja, esse sistema de predição aqui vai te dar um norte muito amplo das coisas. Mas lembrando que tudo isso aqui que eu mostrei é apenas uma ferramenta. A nossa principal tomada de decisão somos nós mesmos. Ou seja, tudo que eu visualizar, eu tenho que enxergar aquilo tudo, fazer o cálculo dentro da minha cabeça e mandar para dentro do software. Para assim o software me dar a precisão que eu preciso para fazer a execução do sistema. Não adianta nada eu chegar para o software aqui, isso é só um exemplo, viu, galera? E colocar aqui, minha área é desse tal e tal e tal, fazer tudo mais ou menos aqui e falar, calcula para mim. E montar lá e achar que o software resolveu tudo. Não, o software é uma ferramenta. Tudo que eu coloquei aqui de informação, mesmo que é de exemplo de software, é tomada de decisão minha. Se eu errar algum desses números aqui, o que vai acontecer é que na hora da montagem vai dar errado. Então, você tem que ter uma visão muito ampla de tudo que você está fazendo e colocando de informação para dentro do software para ele te dar a precisão que você precisa para a execução. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. O vídeo ficou um pouco maior que eu pensei, tá? Mas eu acredito que está com muita informação e acredito que a partir de agora, não só com o software da JBL, mas qualquer software de predição que você pegar, você vai buscar essas informações para você tomar as decisões melhores para montar o seu sistema. Então, o software da JBL é um software muito legal, um software não só da JBL, como tem um software de predição da Merda, da Acoustic, da D&B, das grandes marcas, todos os softwares são recheados de informações. Lembrando que o software de predição aqui não considera a acústica do local, se é um local
que tem o pé direito alto, se é uma arena, se não é. Esse software aqui não considera isso, mas é um software que vai te dar um norte muito legal. Basta você juntar a sua sabedoria e colocar as informações certas dentro dele e vai te dar um norte muito legal, ok? Então o vídeo de hoje é esse, tá, galera? Lembrando que eu vou gravar sobre o VTX e quando eu gravar sobre o VTX, eu vou importar para dentro do Performance Manager e trabalhar com os amplificadores, onde eu tenho várias dicas legais para te dar na hora de você montar o seu setup dentro do Performance Manager para trabalhar integrado com os Line Array Calculation. Lembrando que mesmo eu trabalhando com o Line Array Calculation versão 3, que é do VTX, o modo de salvar dentro do computador e importar para dentro do Performance Manager é o mesmo tanto para o Line Array Calculation 2 quanto para o Line Array Calculation 3. O Line Array Calculation 3 tem alguns plus, algumas novidades, por causa que é um sistema mais novo, e ele está integrado com o sistema VTX. Então não use esse aqui para o sistema VTX. Use o sistema mais novo, que está com updates e está com séries de novidades, ok, galera? Então é isso, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, espero que... eu peço que você deixe o seu like aqui embaixo, deixe seu comentário falando o que você achou do vídeo. Deixe seu dislike também, se tiver alguma opinião, alguma coisa que você não gostou, deixe aqui também, que isso também ajuda demais o canal. E não se esqueçam de se inscrever, ativa o sininho das notificações para quando sair o vídeo novo você ser notificado, que assim o YouTube entende que esses conteúdos são relevantes para você e te notifica. Não esqueçam também de compartilhar esse vídeo nos grupos de áudios ou até nos grupos de estudos que você tem, que às vezes algumas pessoas podem estar com, mesmo que esse sistema é mais antigo, algumas pessoas não conhecem todas as ferramentas que eu mostrei que tem esse software aqui.